Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos aqui iniciando a nossa live das segundas-feiras, aguardando os companheiros aí, as pessoas irem chegando, para a gente dar início aí à nossa reflexão de hoje. Boa noite, Marli. Boa noite a todos que estão chegando. E conforme eu falei no Stories, né? Hoje nós vamos falar sobre aprendizagem, né? Dia 15, agora sábado, foi o dia do professor. Nosso carinho aí a todos os professores que de alguma forma constroem, né, o mundo que nós vivemos. São eles que nos... Boa noite, Newton. São eles que nos ensinaram, são eles que prepararam as pessoas que hoje estão aí vivendo, organizando a vida, trabalhando, né? Então, a nossa gratidão a todos os professores, cada um no seu nível, cada um dentro da sua proposta, da sua abrangência, mas todos trazendo aí uma contribuição para esse mundo em que a gente vive. Então, meus parabéns aí a todos os professores, aqueles professores que de alguma forma são profissionais mesmo da educação, e aqueles outros professores que muitas vezes não são profissionais, mas que prestam aí os seus serviços, ajudando pessoas, né, nesse mundo afora, nesse Brasil afora. Muito trabalho aí a ser feito, né? E hoje, então, em homenagem aí ao Dia dos Professores, nós vamos falar um pouquinho de um tema que está ligado muito ao trabalho do professor, que é o ato de aprender, né? Que é a aprendizagem. E o ato de aprender é um dos atos mais fantásticos da vida, né? Mais maravilhosos da vida. É justamente pelo ato de aprender que nós estamos hoje aqui, é justamente pelo ato de aprender que nós construímos as nossas potencialidades, que nós construímos a nossa capacidade de interação com o mundo. É justamente por conta do ato de aprender que nós construímos todo esse processo civilizatório do planeta. O ato de aprender é uma coisa realmente fantástica e ela é inerente a todo ser humano. Todo ser humano tem um potencial para aprender, todo ser humano tem uma vocação para aprender, todo ser humano ele tem a aprendizagem como uma mobilização natural da própria vida dele. A única diferença que, na verdade, vai existir entre todos nós, na verdade não é a única, acho que podemos dizer duas, é o nível de aprendizagem em que cada um está e a abertura que cada um tem para aprender, tá bom? Quanto mais um ser humano se abre para a vida, quanto menos preconceitos ele tem, né? O que é um preconceito? É um conceito que você tem pré-estabelecido. Então, quando você tem um conceito pré-estabelecido e você se fecha em torno dele, é claro que você tem muito mais dificuldade de apreender novos conceitos. Então, essa é uma diferença fundamental que vai fazer com que determinadas pessoas avancem mais rapidamente, evoluam mais rapidamente e outras menos. Porque determinadas pessoas estão mais abertas para o ato de aprender, estão mais abertas para ouvir, para trocar, para receber o que o mundo tem para lhe ensinar. E outras pessoas não, outras pessoas se fecham mais, às vezes por medidas protetivas, porque se sentem inseguras. E aí essas pessoas acabam aprendendo menos e evoluindo menos. E disso que eu estou falando aqui, boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. E disso que eu estou falando aqui já decorre um fato muito importante, que aprendizagem e evolução estão diretamente ligados, estão diretamente relacionados. Todo movimento de evolução que o ser humano fez e faz na sua vida planetária, ele acontece pelos processos de aprendizagem.
E eu digo mais, não só os seres humanos, mas os animais. Tudo bem que os animais não modificam padrões de comportamento, mas eles também aprendem com a observação, eles também têm um nível de adestramento que muitas vezes a gente vê. Então, o ato de aprender, é claro que, apesar de existir nesses outros níveis da vida no planeta, mas ele vai estar muito mais presente no ser humano, porque o ser humano ele tem essa capacidade de estar aberto a mudanças de comportamento, a mudanças de padrão. Os animais, por exemplo, eles não tendem a mudar muito, né? Porque eles seguem ali um modelo muito instintivo da sua espécie. É um modelo muito instintivo de acasalar, de procriar, de fazer o seu ninho, de se alimentar. Então, os animais, apesar deles terem algum nível de aprendizagem, são meio mais restritos, porque eles estão muito mais sujeitos aos processos instintivos. O ser humano não. O ser humano ele tem essa flexibilidade. Apesar dele ter uma força instintiva muito grande, ele tem uma capacidade de racionalização muito grande também e de adaptação muito grande. E a adaptação por si só, ela já é consequência de um processo de aprendizagem. Então a gente vai vendo como, eu estou valorizando isso muito para vocês nesse início aqui, para a gente perceber como que o ato de aprender em todos os níveis, ele é extremamente importante. Quando você está na escola, quando você está num curso, quando você está vivendo a sua vida, quando você está saindo nas ruas, observando, quando você está lendo um livro, quando você está assistindo um filme, espiritualmente, quando você está se conectando com energias espirituais, com formas de pensamento, com individualidades extracorpóreas, tudo isso faz parte de processos de interação que geram aprendizagem e que construíram você em quem você é hoje e que continuam te reconstruindo e te remodelando porque você vai vir a ser. Então, olha, vejam bem que coisa importante a gente está observando os nossos processos de interação com o meio externo, porque são nesses processos que a gente está aprendendo. A forma como a gente está aprendendo, com quem a gente está aprendendo, com o que a gente está aprendendo, não é? O que nós estamos fazendo daquilo que nós estamos aprendendo. Tudo isso vai trazer vai caracterizar muito do que nós podemos fazer e ser da nossa própria vida, né? As escolhas melhores que nós podemos fazer. Então, quanto mais você conhece, o processo, por exemplo, de tomada de decisões, de escolhas, ele se faz através de processos de associação com as informações que você tem. É como um computador, nossa mente é como um computador. Quando ela se depara com um desafio, com uma proposta de interpretar uma situação para estabelecer uma postura, para estabelecer uma resposta, para estabelecer uma reação, a sua mente vai observar aquele desafio e ela vai comparar com outras situações parecidas, semelhantes que você já viveu. E baseada nas informações que você já tem adquirido e guardado dentro de você, você vai atribuir um sentido àquele novo desafio. E quando você atribui um sentido àquele novo desafio baseado no que você já sabe, você está aprendendo mais. E baseado no que você já trouxe, você vai poder tomar decisões mais sábias, mais adequadas aos seus próprios interesses. Então, o ato de aprender é um ato fantástico, é um ato inerente da própria vida, né? E é um ato que marca a nossa evolução enquanto ser humano. Tanto a nossa evolução de vida, psíquica, emocional, quanto a nossa própria evolução espiritual. E o ato de aprender ele vai ser marcado basicamente pela relação da mente com o meio externo, tá? Com a realidade externa. A relação sua, né, da sua mente, que na verdade a nossa mente somos nós. Apesar de a gente ter um corpo, a gente ter toda uma estrutura física, nós somos uma mente.
né? Do ponto de vista espiritual, inclusive, quando esse corpo morre, ele vai continuar aqui na Terra, vai se decompor, mas a mente, que não é o cérebro, porque o cérebro são os neurônios que estão aqui na caixa craniana, a mente, que vai além do cérebro, essa vai continuar vivendo com todas as aprendizagens que ela fez. O próprio Freud reconhecia. E o Freud tinha uma perspectiva bem materialista da vida, mas ele reconhecia que a mente era maior do que o cérebro. Que ele encontrava características no ser humano que iam além do cérebro. E por isso ele supunha que o ser humano tinha uma mente que se estendia para além do cérebro. E isso é uma realidade do ponto de vista espiritual também, né? Então, o dia que o nosso corpo morre, a nossa mente continua interagindo. E é justamente dessa interação nossa, mental, com a realidade, que nós vamos aprender através da troca com outros seres humanos, através da observação da realidade, através das experiências que nós mesmos desenvolvemos. Todos esses processos que geram uma interação da nossa mente, de nós mente, vamos dizer assim, né? Com a realidade externa, todos esses processos, eles geram estímulos que promovem adaptações, reações da sua mente, e isso faz o processo de aprendizagem, né? A sua mente, a realidade do mundo externo, ela te impressiona através dos seus sentidos, daquilo que você escuta, daquilo que você enxerga, majoritariamente por aquilo que você enxerga para quem tem as faculdades visuais plenas. Cerca de 90% das nossas aprendizagens são pela visão. Quem não tem, né? Quem tem limitações ou não tem a possibilidade de enxergar, vai aprender por outras vias, né? As vias auditivas, olfativas, mais sensitivas. Mas para quem enxerga, 90% das nossas aprendizagens vem pela via visual. Então, o ser humano ele vai captar os estímulos externos, esses estímulos externos vão demandar uma reação da mente, que pode ser uma reação de interpretação, pode ser uma reação de adaptação, pode ser uma reação de defesa, enfim. Mas tudo isso, todo esse mecanismo são processos que vão gerar uma aprendizagem. Tá? O Piaget, ele tem uma definição de aprendizagem que eu acho fantástica, que é super simples, mas é fantástica. Ele diz que aprender é como o ato de caminhar. Se eu estivesse em pé aqui, eu ia mostrar para vocês. Mas imagine uma pessoa caminhando. O que ela faz, né? Ela está aqui, ela tira essa perna do chão e fica apoiada nessa perna traseira, certo? E aí ela perde o equilíbrio, ela vai para frente, certo? Porque ela só está apoiada nessa perna. Aí ela vai e apoia a outra perna na frente. Aí ela recupera o equilíbrio. Aí ela vai dar outro passo, o que ela faz? Ela tira essa perna do chão e bota para frente. Nesse momento ela está apoiada só numa perna, ela tende a ir para frente, ela perde o equilíbrio. Ela cai com a outra perna do chão e ela se reequilibra. O Piaget diz que o ato de aprender é como um ato de caminhar. Você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa sair do seu equilíbrio, se readaptar a uma nova posição para voltar a se reequilibrar. E com isso, da mesma forma que você deu um passo para frente, com isso você faz uma aprendizagem. Você expande a sua percepção, a sua relação com o mundo. Então, o ato de aprender, ele envolve um desafio, né? Que é justamente o momento em que você está na zona de desequilíbrio. É o momento que você ainda tem uma perna no chão, mas a outra ainda não tocou de novo o chão. Então é a zona que causa ali um certo constrangimento, muitas vezes, uma certa insegurança, um certo medo. Mas quem já aprendeu que esse é um processo natural e que no momento seguinte você vai voltar a botar a perna no chão de novo, você vai voltar a recuperar o seu equilíbrio, esse momento é muito desafiador, porque você está saindo de uma zona que você conhece, de uma zona que se tornou confortável,
mas também rotineira, e você vai se posicionar para uma nova postura diante da vida, para uma nova aprendizagem diante da vida. Então isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso, é um ato fantástico. O ato de aprender é um dos atos mais bonitos que o ser humano pode vivenciar, né? E a gente aprende o tempo todo, O máximo que a gente pode fazer muitas vezes é se fechar, por medidas defensivas, por resistências, às vezes por traumas, com processos de aprendizagem. Então, muitas vezes, tem pessoas que se fecham com medo de viver essa zona de transição, não é? De um momento de estabilidade para um momento de instabilidade, para recuperar de novo um momento de estabilidade. Algumas pessoas, às vezes, passam por situações traumáticas nessa transição, né, no ato de aprender, e acabam ficando com medo de viver o processo e aí criam realmente resistências e deixam de aprender. Então, quando você vivencia esse processo, né, através da troca com outras pessoas, com o mundo externo, através da observação, através da experiência pessoal, da racionalização, você vai desenvolver novos comportamentos, que é como que você se posiciona diante das pessoas, do mundo. Você vai desenvolver valores, né, valores morais, valores éticos, valores emocionais. Você vai desenvolver conhecimentos, que é a cognição, não é? Que é conhecer novas teorias, novas ideias, novos princípios. Você vai desenvolver novas habilidades, que são as inteligências emocionais. Todos nós temos múltiplas inteligências: inteligência linguística, lógico-matemática, corporal sinestésica, musical, intrapessoal, interpessoal. Todos nós temos múltiplas inteligências e através do exercício dessas inteligências nós vamos nos capacitando melhor em algumas, em outras às vezes nem tanto. E nós vamos desenvolvendo também competências, que é a nossa capacidade de realizar no mundo, de operar no mundo, de criar no mundo, né? De ocuparmos o nosso lugar no mundo, de construirmos a nossa própria jornada, tudo isso a gente aprende. A criança, quando ela nasce, quando ela está lá, ainda bebezinha, começando a viver ali os primeiros meses, do ponto de vista espiritual, a gente já sabe que ela traz algumas aprendizagens, mas são aprendizagens que estão ainda bem latentes no inconsciente mais profundo, que praticamente não se manifestam ainda naquele momento. Então ali, para aquele bebezinho ali, é como se ela fosse uma tábua rasa. Então ela vai aprender tudo ali vai ser ensinado para ela. Tudo vai ser ensinado o que ela pode, o que ela não pode fazer, vai ser ensinado para ela a nomear os objetos, para que os objetos servem, vai ser ensinado ela a falar, a se comunicar, vai ser ensinado ela a nomear emoções, e aí entra a questão da inteligência emocional, que eu nem citei, mas que é uma inteligência muito importante, que também precisa ser construída a partir de aprendizagens. A gente tem que aprender a viver as nossas emoções. Então, a criança ela nasce ali mais ou menos sem nenhuma aprendizagem. E aí, ao longo desses primeiros anos de vida dela, ela vai conhecer o mundo vai ser apresentado a ela. A princípio pela mãe, que geralmente sempre diz que a mãe é que vai apresentar o mundo, a mãe é que vai apresentar inclusive o pai para essa criança, no sentido psicológico do termo, tá? Não é que ela vai chegar lá, aqui é seu pai. É porque a mãe vai legitimar a figura do pai dentro da vida daquela criança. E depois o pai vai ter o seu papel também nesse processo de aprendizagem. E aí a criança ela sai daquela fase inicial, onde ela não sabia nada, onde ela não dominava nada, que a gente chama de anomia. Ela vai entrar numa segunda fase, que é a fase da heteronomia, que é a fase justamente em que ela começa a aprender porque ela está sendo tutelada, né? Porque ela está sendo orientada por uma pessoa que vai dizendo as coisas para ela. Quando eu digo uma pessoa, são várias, né? A mãe, depois o pai, aí os irmãos mais velhos, parentes, e aí depois a escola.
Então, nessa fase, a gente chama que é a fase da heteronomia, é a fase onde ela vai construindo aprendizagem, mas essas aprendizagens dependem de alguém que esteja do lado dela, né? Não do lado literalmente, né? Mas de alguém que esteja ali ensinando, mostrando, explicando, dando exemplos. E aí a gente vê a importância dos exemplos que a gente dá para as nossas crianças. Então, essas pessoas que estão ao redor dela vão ser referências daquilo que ela vai tomar como um mundo. Vão ser referências. Eu estou me lembrando aqui, né, que esse processo de aprendizagem é tão interessante e ele é tão significativo que quando Jesus, quando esteve aqui, foi o único título que ele aceitou para si mesmo, né, que foi o de mestre. Foi o único título. Tá? Ele ainda fala, porque um só é o vosso mestre, todos vós sois irmãos. Tem uma passagem de Jesus que ele fala isso. Foi o único título, porque ele não estava aqui, Jesus não veio aqui com a proposta de ser um salvador da humanidade. Os seres humanos é que fizeram dele isso. Ele veio aqui para ensinar. Ensinar através da fala, da troca, ensinar através do testemunho, do exemplo. Né? Ele veio aqui para demonstrar, ensinar através das parábolas, que é um processo fantástico de aprendizagem, porque as parábolas, como elas são ideias figurativas, são ideias que não são nomeadas pela cognição, são ideias que são interpretadas por histórias e imagens, elas falam diretamente ao nosso inconsciente. E quando elas falam diretamente ao nosso inconsciente, elas ficam registradas de uma maneira quase que eterna, mesmo que nós não tenhamos ainda consciência dela. É como uma sementinha que vai ficar ali, ela fica ali guardada. Com o tempo, essa sementinha vai brotar. Um tempo mais curto para uns, um tempo mais demorado para outros, mas com o tempo aquela sementinha vai brotar. Essa foi uma estratégia de aprendizagem fantástica que Jesus utilizou, que são as histórias, né? As parábolas, as imagens simbólicas e figurativas que traduzem ensinamentos, né? Que traduzem padrões de comportamento, padrões de valor, enfim. Então, veja como que Jesus valorizava já essas questões naquela época. Então, eu estava falando, né, que a criança, ela nasce, ela vive ali a fase da anomia, que é aquela fase onde ela não tem aprendizagem nenhuma, ela não tem conhecimento nenhum no mundo. Dizem, né, quem estuda isso, os neurologistas, que a criança nesse momento é como se o mundo para ela fosse um grande borrão, né? Porque você olha, por exemplo, para cá, vocês estão vendo aqui um óculos, vocês estão vendo um quadro, vocês estão vendo uma camisa, vocês estão vendo um ser humano, porque vocês já sabem que essas coisas existem. Né? Então, o cérebro de vocês, ele identifica tudo isso. Tudo isso foi aprendido de alguma forma. Como essa criança não tem essas aprendizagens, ela não consegue discernir essas coisas, porque o cérebro dela não identifica esses objetos. É claro que ela vai ver uma corzinha aqui atrás, ela vai ver aqui uma silhueta de alguma coisa, mas aquilo não tem sentido para ela, né? Porque ela não aprendeu ainda a nomear essas coisas. Então, essa aprendizagem que vai acontecer, quando ela vai ser tutelada a aprender essas coisas, chama a fase da heteronomia. Então, nessa fase, ela vai aprender muitas coisas, é uma fase rica, mas ela vai estar na mercê de um mestre, de um tutor, né? Ela vai estar à mercê de alguém que vai estar dizendo para ela o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, que vai estar interpretando para ela determinados conceitos. Então, ela vai estar sujeita ao referencial dessa pessoa. Tá? Ela já está fazendo algumas aprendizagens, ela já está construindo as próprias verdades dela, mas de uma maneira majoritária, essas verdades, essas aprendizagens, ainda dependem de alguém que está lhe dizendo. Então, obviamente, essa aprendizagem está sujeito às aprendizagens que o seu tutor traz.
Então ela está nessa dependência, ela vai interpretar o mundo nessa fase muito em função da interpretação que aquelas pessoas que ensinam a ela, que elas próprias têm. Então, as características, por exemplo, de vida de um pai, de uma mãe, de um professor, de um irmão, tudo isso vai servir de referência para ela, ela vai tomando o mundo baseado por essas influências. Então, essa é uma fase importante, mas é uma fase intermediária. Porque a fase a ser almejada, que nem todos alcançam, é a fase da autonomia. E do ponto de vista espiritual, eu acredito, na verdade eu tenho certeza, de que é a mesma coisa. Tá? Nós saímos de uma infância como espíritos, em épocas muito remotas, né? No momento da nossa transição do reino animal para o reino hominal, enquanto espíritos. Nós vivemos ali uma fase da anomia. Vamos imaginar lá o homem das cavernas, o homem pré-histórico, que não tinha nenhum sentido de civilização, que não existiam nem tribos, nem acasalamentos ainda, nem vida em família. Acasalamento já tinha, mas era um ato só biológico. Então, para esse homem, era uma fase muito de anomia. Né? Depois, pela experiência, pela observação, ele foi aprendendo, e foram construindo, depois foi passando as aprendizagens que ele construiu para os seus filhos, para os seus descendentes, e aí foram começando os períodos da heteronomia. Então isso acontece tanto em função de uma vida, desde que você nasce criancinha, ao longo da sua vida, quanto acontece a nível espiritual. Não é? Desde que você surgiu como ser humano, na sua história espiritual, até onde você chegou aqui hoje. E é o que acontece na escola. Quando uma criança entra para uma escola, ela sai mais ou menos, praticamente ali é claro que a criança já chega na escola com 1, 2 anos de vida, 3 anos, então já tem algumas aprendizagens que já foram feitas, tá? Mas ela ainda está ali vivendo o finalzinho do período da anomia dela. E ali na escola que ela vai principalmente viver o período da heteronomia, porque ali ela vai estar sujeita muito às regras da escola, as regras que o professor vai colocar, as regras de convivência com os outros colegas. Então tudo isso são processos de aprendizagem que fazem com que ela vai se preparar para viver a vida de civilizada, né? A vida de sociedade. É claro que cada civilização tem lá os seus padrões. Os índios, por exemplo, também vivem o mesmo processo de aprendizagem, só que diante de outros padrões civilizatórios, que são os padrões deles lá, os padrões culturais, sociais deles lá. Tá? E depois que passa esse período de heteronomia, vem o período da autonomia, que nem todos chegam numa vida ao período da sua autonomia. E pensando bem do ponto de vista espiritual, provavelmente ninguém chega a esse período da autonomia. Eu acredito que o período da autonomia, na sua percepção mais plena, ele vai acontecer mais na frente mesmo, né? Depois de mais algumas vidas a serem vividas. Porque é o momento em que você não vai mais precisar do tutor, não vai mais precisar do mestre, não vai mais precisar do professor. É aquele momento em que você já construiu um referencial interno tão pessoal, tão subjetivo de sabedoria, que a partir dali você mesmo vai reconstruindo e ampliando a sua sabedoria. E aí o mundo vai deixar de ser interpretado por aquilo que te disseram que o mundo é. A partir desse momento você vai começar a ver o mundo dentro da sua própria perspectiva, dentro do seu próprio prisma. E isso é a verdadeira autonomia. E assim, é muito difícil dizer quem tem autonomia ou quem não tem, porque é muito subjetivo, é muito sutil. Muitas vezes você acha que você interpreta um fato do mundo lá fora porque é uma opinião sua, e muitas vezes essa opinião não é nada sua. Muitas vezes você não percebe, mas aquela opinião foi construída. E aquela opinião se enraizou em você a partir de uma convivência com o pai, com uma mãe, com um professor, com um amigo mais próximo. E você acha que você está ali interpretando o mundo por uma percepção que seja interessante para você, que realmente te dê prazer, te satisfaça, mas não.
Muitas vezes você está ali interpretando o mundo pela perspectiva do que te disseram ser aquela realidade. Então é muito sutil, é muito sutil. É muito difícil você saber realmente quando você vai saindo da heteronomia e você vai chegando na autonomia. É muito difícil. Eu diria que uma questão muito assim, que eu acho que pode ser bem interessante, é que viver a autonomia traz uma grande sensação de satisfação. Não é? Porque é quando você está mais diretamente ligado com o seu desejo real, com aquilo que tem realmente significado para você. E por isso produz muita satisfação para você. Tem uma psicanalista e psicopedagoga argentina, Alicia Fernandes, ela ela se tornou uma referência internacional, né, nesses processos de aprendizagem. Ela tem um livro fantástico que é A Inteligência Aprisionada, onde ela estuda justamente os processos de aprendizagem, como que esses processos muitas vezes, eles por questões traumáticas, eles se aprisionam, eles se limitam. É aquela criança que vai para a escola e não consegue aprender e que tem horror de aprender, e é uma criança traumatizada, né? É aquele ser humano que foge de se abrir para novas compreensões do mundo, para novas perspectivas, para novos olhares, que ainda está muito preso aos seus preconceitos. Então, nesse livro, que ela chama que tem o título da Inteligência Aprisionada, ela vai justamente estudar o que é o processo de aprendizagem, como que esse processo, muitas vezes, ele adoece. Porque do ponto de vista dela, e eu acho essa percepção dela muito interessante, o ato de aprender, e eu até concordo, né, porque eu já comecei hoje defendendo isso aqui no começo, o ato de aprender é um ato muito instintivo, né? É um ato instintivo do ser humano. Né? Tem alguns autores que acham que o ato de aprender ele também é fruto de aprendizagem. Ou seja, você vai aprender a aprender. Alicia Fernandes não. Ela acha que o ato de aprender é instintivo no ser humano. Tá? O Freud dizia que nós temos dois instintos básicos, que é o instinto de vida, o instinto de morte, ou a libido e a agressividade, que são nomes diferentes, mas que falam da mesma coisa. A Alicia Fernandes vai dizer que além desses dois instintos, a gente tem um terceiro, que é o instinto de aprender. E vejam que toda vez que você vive o seu instinto, que o seu instinto se manifesta em você como uma expressão muito espontânea da sua individualidade, você sente prazer. Então a Alicia Fernandes ela vai defender que o ato de aprender deveria ser sempre um ato prazeroso, muito prazeroso. Se não é prazeroso, é porque alguma coisa de errado aconteceu no processo. Entendeu? Então, se o ato de aprender realmente é prazeroso, e aí a gente expande essa perspectiva não só para a questão escolar, mas para a questão da vida e para a questão espiritual também, se o ato de aprender é um ato prazeroso, viver aprendendo deveria ser um ato muito prazeroso. E aí a gente vê a importância para a nossa saúde mental, a importância para a nossa felicidade, de você encarar a vida como um desafio de aprendizagem. Isso é fantástico. E em qualquer época da sua vida. Porque o jovem, ele de alguma forma, pelo espírito aventureiro que ele tem, pela falta de medo que ele tem, ou do medo que ele não tem, né? Ele é muito apto a aprender. Ele é muito apto a se lançar em novas experiências. Por isso, inclusive, se machuca muitas vezes, né, na vida. Mas a maioria das pessoas, quando vai avançando para idades mais maduras, né? Para idades mais avançadas, até por conta das sucessões de experiências mais traumáticas, né? De ferimentos do ponto de vista emocional, afetivo ou físico mesmo, enfim, das frustrações que ela viveu, ela começa muitas vezes a perder essa motivação de aprender. Ela vai perdendo a motivação de aprender. E aí ela vai envelhecer mais rápido mesmo. Tá? Ela vai envelhecer muito mais rápido.
Se você mantém acesa em você essa motivação para aprender, é óbvio que o seu corpo vai envelhecer porque ele é uma máquina e que ele vai se desgastando e vai se deteriorando. Mas a sua cabeça vai se manter muito mais motivada. A sua cabeça vai se manter animada e isso necessariamente vai ter repercussões no seu corpo também. Vai fazer com que o seu corpo também ele receba uma cota de motivação diferenciada. Claro que ele vai adoecer, claro que ele vai ter problema, vai ter doença, é natural isso do próprio desgaste. Mas vai ser diferente daquele que se entrega. Uma pessoa, por exemplo, que está deprimida, ela perdeu o prazer de aprender. Ela não quer mais se expor, ela não quer mais se aventurar. A vida para ela se resume, muitas vezes, a estar fechada num ambiente onde ela se sente protegida, onde ela se sente isolada. E por se estar protegida e isolada, por não interagir com o meio externo, ela não recebe estímulos que geram um processo de aprendizagem. Então ela não aprende. É uma pessoa que realmente está ali no processo de morte, né? Não necessariamente num processo de morte física, ainda que a depressão algumas vezes leve a um processo de morte física, sim, mas de um processo de morte da própria vida que existe dentro dela mesma. Então o ato de aprender é fantástico. Vamos fazer coisas novas, tá? Vamos assumir novos desafios, vamos recriar a vida, não vamos fazer as coisas da mesma forma sempre. Tudo bem que tem rotinas que são inevitáveis, mas vamos fazer essas rotinas de outras formas, vamos recriar as maneiras como a gente faz as nossas rotinas, vamos buscar novas rotinas para serem feitas, novas aprendizagens, porque isso é motivante. Nessa perspectiva da Alicia Fernandes, que eu concordo, o ato de aprender é um ato instintivo. E todo instinto, quando é vivenciado, ele traz uma cota de prazer. Então ele precisa ser vivido porque ele vai provocar a liberação de hormônios, de endorfinas, de serotoninas, vai motivar o seu cérebro, vai criar novas sinapses, né, dentro dos seus neurônios. Os seus neurônios vão estabelecer novas conexões com novos neurônios, áreas do cérebro que estão desativadas porque não têm sido usadas, elas vão ser ativadas com novas aprendizagens, com novos desafios. Então o ato de aprender é um ato maravilhoso, né? E é importante que a gente entenda que o ato de aprender, ele para se consignar, ele para ele caracterizar um processo fechado em si mesmo, ele precisa ter 3 etapas, tá? Que é o conhecimento, a compreensão e a aplicação. Se essas 3 etapas não forem vividas, você realmente não completou um processo de aprendizagem. E a gente vê muito isso por aí, tá? Tem muita gente que conhece muita coisa. O que é conhecer? É você fazer um trabalho cognitivo de apreender uma realidade. De apreender, tá? Não é aprender não, tá? De apreender, né? De absorver, vamos usar uma outra palavra para não ficar confuso, de absorver informações. Então esse é o processo do conhecimento, é o primeiro passo do movimento de aprender. É você conhecer coisas novas, você conhece, tá? Aquilo está no seu campo da racionalidade. Você observou, você interpretou, você conheceu. O segundo passo é você compreender. O que é compreender? É você atribuir significado àquilo. O que isso significa? Né? Qual é o significado disso? O que isso tem a ver, por exemplo, com a praticidade? Né? Você sabe que isso aqui é uma caneta. Isso é um conhecimento. Agora você sabe para que ela serve? Ah, ela serve para escrever. Ah, isso já é uma compreensão. Você já conheceu, isso é uma caneta, e você já compreendeu, ela serve para escrever. Agora eu consigo escrever ainda? Não, não consigo. Então você não aprendeu ainda a usar essa caneta, que é a terceira etapa, que é a aplicação. A hora que você conseguir pegar essa caneta e escrever com ela, aplicar esse conhecimento e essa compreensão, você fechou um ato de aprendizagem.
Então, enquanto você não modifica o seu padrão de comportamento, você não fecha uma aprendizagem. Então, muitas pessoas ficam ali transitando muito na aprendizagem. A gente vê isso muito na religião, por exemplo. Muito na religião. Muitas pessoas conhecem as leis, né? Conhecem os escritos religiosos, conhecem a Bíblia, os testamentos, os livros, conhecem tudo aquilo. Muitas pessoas conhecem e compreendem aquilo, entenderam ali qual foi o mecanismo, mas nem todas as pessoas conseguem pegar aquele conhecimento e aquela compreensão e se perguntar o que isso tem a ver com a minha vida. O que eu preciso transformar em mim para me adequar a esse conhecimento novo que eu estou adquirindo. Porque quando eu começo a modificar o meu padrão de vida, o meu padrão de comportamento, os meus valores, em função de um conhecimento, de uma compreensão que eu construí, aí eu estou fazendo um processo de aprendizagem, tá? Então tem muitas pessoas que muitas vezes frequentam uma religião, qualquer que ela seja, mas ainda não conseguiram aprender aquilo que aquela religião professa, porque elas mesmas não mudaram seus padrões de comportamento. Então são coisas para a gente pensar, né? Não adianta, quer dizer, não é que não adiante, adianta sim você conhecer, você compreender, mas se aquilo não tem sentido e muda um pouco da sua vida, você não fechou a aprendizagem, né? Você pode por exemplo, você pode ler um livro, você pode ler o livro que seria um conhecimento, mas você pode não ter entendido nada, então você não compreendeu. Você pode ler um livro e pode ter compreendido o livro todo. Então tá, você conheceu e você compreendeu. Mas o que aquele livro mudou na sua vida? O que aquele livro mudou às vezes, numa pequena interpretação de algum fenômeno da vida? Quando eu digo mudar, é mudar o seu olhar para alguma coisa, por exemplo. Se não mudou nada, você não teve nenhuma aprendizagem efetiva ali. Mas se depois de ler aquele livro você começa a pensar de uma maneira um pouco diferente sobre alguma coisa, você fez um processo de aprendizagem fechado, tá? Então isso é legal a gente saber um pouco dessas coisas, porque faz com que a gente possa se perceber como um aprendiz. Eu gosto muito dessa perspectiva, né? De me perceber como um aprendiz na escola da vida, né? E isso aí traz para o ato de viver uma ideia de muita diversão, né? Como uma criança que vai para a escola, uma criança que não tem inteligência aprisionada, uma criança que por alguma questão não foi traumatizada nos processos de aprendizagem dela, e ela vai feliz para a escola, porque ela vai aprender, porque ela vai brincar, porque ela vai interagir, porque ela vai viver aula de educação física, porque ela está ali construindo a vida dela. Quando uma criança vai feliz para uma escola, ela está aberta para aquelas aprendizagens e para ser feliz com aquelas aprendizagens. Então, quando você vai feliz para a sua vida, quando você vai aberto, melhor dizendo, para a sua vida, para aprender com a sua vida, para crescer com a sua vida, para se divertir com as aprendizagens da sua vida, mesmo muitas vezes tirando uma nota baixa, né? Mesmo muitas vezes dando uma tropeçada, mesmo muitas vezes cometendo algum erro, mesmo muitas vezes tendo algum revés, mas você olha tudo isso como desafios de aprendizagem, a sua vida se torna muito mais motivante, muito mais prazerosa, muito mais divertida. Então isso pode fazer uma diferença enorme na sua própria felicidade. Pode fazer uma diferença enorme, gente. A gente pode até dizer que seria uma profilaxia das doenças mentais. Você aprender a se divertir, ou melhor, você viver essa diversão de aprender com a vida. Isso pode ser uma grande profilaxia. Provavelmente isso vai te imunizar das depressões, provavelmente isso vai te imunizar das melancolias e de algumas outras doenças mentais, né? Porque você vai estar motivado, a vida vai ser desafiadora. Aliás, tem um símbolozinho da língua, acho que não sei se é chinesa, eu acho que é chinesa, acho que não é japonesa não. É um ideograma, né, que chama. E parece que o mesmo ideograma para problema serve para desafio. E isso é muito interessante, né, nessa cultura oriental de muita sabedoria,
usar o mesmo ideograma, tanto para significar problema quanto para significar desafio. Por quê? Porque você pode ver um problema como algo ruim, terrível, doloroso, sofrido para ser enfrentado. Você pode. Mas você pode ver um problema como um desafio de aprendizagem. Né? Poxa, eu tenho um desafio aqui para superar. E eu sei que depois que eu superar esse desafio, que é esse problema, eu vou sair melhor dele. Eu vou sair com mais conhecimento, com mais experiência de vida, com novas aprendizagens, mais fortalecido, mais capaz de enfrentar novos problemas e novos desafios. Olha só a motivação, é totalmente diferente. Ao invés de você ver uma dificuldade, você vê um estímulo, você vê uma motivação. Então isso vai fazer uma diferença enorme na sua perspectiva diante da vida. Então, observar o ato de aprender, observar como que você aprende em todos os níveis em que você vive, né? As aprendizagens não ortodoxas, não, as aprendizagens acadêmicas, escolares, curriculares, né? Que são as coisas que você estuda, as aprendizagens da vida, nos relacionamentos, no seu trabalho, as aprendizagens espirituais, como você sente o mundo espiritual, como que você escuta as suas intuições, tudo isso são aprendizagens espirituais, né? Aliás, a intuição é uma habilidade humana que a gente precisa aprender a utilizá-la mais. Ela vai trazer uma perspectiva espiritual para nós muito grande e a gente está no momento da nossa evolução onde nós estamos dando um salto, em especial nesse aspecto. A gente tem visto aí vários autores, né, inclusive filósofos que não têm nada a ver com a religião, dizendo que o nosso próximo salto de evolução não vai ser como outros saltos de evolução que a natureza deu, com mudanças genéticas, mudanças morfológicas, né, na nossa estrutura, mas o próximo salto de evolução vai ser justamente um salto de habilidade psíquica, né? E vai ser justamente o desenvolvimento da intuição. Vai ser não, já está sendo, tá? Já está sendo. As pessoas já estão nascendo com uma abertura intuitiva muito maior do que no passado. É claro que depende de exercício, né? Depende de investimento, depende de aprendizagem, depende de você legitimar suas próprias intuições. Então, tudo isso são aprendizagens, tá? Que vão acontecendo nos níveis escolares, nos níveis de vida e nos níveis espirituais. E quando você percebe que a vida, que a nossa caminhada ao longo da estrada da nossa vida é um grande exercício permanente de aprendizagem e que essas aprendizagens podem ser muito interessantes, motivantes e proporcionadoras de felicidade, é claro que a vida pode se tornar muito melhor do que para aquele que não é, do que aquele que vê o problema, do que aquele que vê a dificuldade, do que aquele que vê sofrimento, né? Do que aquele que vê medo. Talvez seja até uma palavra mais adequada. Tá bom? Então aí fica. E hoje vocês interagiram um pouco, né? O Álvaro está falando aqui. O Carlos Lacerda, aquele político, dizia que ele procurava ir dormir todo dia tendo aprendido alguma coisa nova. Não sabia não, mas com certeza. Um grande ato de sabedoria, né, Álvaro? Com certeza. Vocês hoje interagiram muito, pouco, né? Eu sei porque não é um tema muito comum para a maioria de vocês, né? Para os professores é um tema mais comum, né? Porque eu, além de ser psicanalista, eu tenho formação em psicopedagogia, né? Já trabalhei muito tempo com magistério, com orientação pedagógica, essas coisas. Então, é uma coisa que a gente domina mais, que eu sei que é uma coisa que nem todo mundo domina. Mas é claro que essa perspectiva que eu fiz aqui é uma perspectiva muito minha, né? Muito já derivada de uma autonomia minha no meu ato de pensar, porque eu misturo todas as coisas, tá? Eu vou pegando as informações e vou fazendo ali o meu próprio corpo de sabedoria, meu próprio corpo de conhecimento. E aí eu estou compartilhando isso com vocês, né? Se for útil para vocês, se vocês acharem que vai ser útil para outras pessoas, compartilhem, tá? Vai ficar aqui no Instagram e aí ao longo da semana eu boto lá no meu canal do YouTube também. E quem não visitou meu canal do YouTube, depois visite lá, se inscreva lá, me dê uma força lá, estou com uns
quase 180 inscritos, mas vamos embora, vamos crescer lá no YouTube também, tá bom? O nome do canal? É João Carvalho, acho que é João Carvalho Neto o nome do meu canal. Bota lá no YouTube João Carvalho Neto que eu vou aparecer por lá, tá bom? Então, um abraço para vocês aí, uma boa semana. Semana que vem a gente se encontra por aqui de novo. Tchau.